E aí? Se só de pensar em virar a noite estudando para uma prova já dá um calafrio, essa análise foi feita para ajudar. Hoje a gente vai mergulhar em 6 estratégias, todas com base na ciência, para transformar a hora do estudo, sabe? Deixar de lado o esforço bruto e focar na máxima eficiência. Essa cena, acho que todo mundo conhece. As anotações espalhadas pela mesa, o cérebro já meio pesado e aquela promessa de só mais um capítulo. Mas aí, o celular acende, chega uma notificação. Um segundinho olhando vira 1 hora, e quando a gente se dá conta, já passou da 1 da manhã, a mente está exausta e a frustração, nossa, ela bate forte. E é aí que vem aquela pergunta na cabeça, né? Por que eu não consigo me concentrar? É um sentimento muito frustrante, de impotência mesmo, como se a culpa fosse da falta de força de vontade. Mas, e se o problema não for a motivação? E se for o método que está errado? Olha, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não se trata de preguiça. Se trata de usar as ferramentas erradas para a tarefa. A mente humana simplesmente não foi feita para focar por horas e horas sem parar. O que falta não é motivação, é um sistema inteligente de estudo. É aqui que o jogo começa a virar. Vamos trocar aquele ciclo vicioso de esgotamento por um sistema que traz sucesso de forma sustentável. E essa é uma ficha que cai para muita gente. A sensação de estar estudando por horas, na verdade, muitas vezes esconde uma realidade. A maior parte do tempo foi gasto com distração. Tempo dedicado e tempo focado são duas coisas bem diferentes. Então, como é que se gerencia melhor esse foco? Vamos conhecer a primeira ferramenta, uma técnica que parece boba de tão simples, mas que é poderosíssima para dominar o tempo e a concentração. Olha só o contraste que a gente vê aqui. De um lado, o método tradicional, que a maioria tenta e que só leva ao esgotamento. Do outro, uma abordagem bem mais inteligente. A ciência já mostrou que nosso cérebro tem uma capacidade de atenção limitada. 2 horas focadas com esse método podem valer mais do que 6 horas de estudo cheio de interrupção. E como funciona? É super simples. São 25 minutos de foco total, sem celular, sem distração, nada. Depois, uma pausa curtinha de 5 minutos para o cérebro dar aquela respirada. Depois de 4 ciclos desses, aí sim uma pausa mais longa. É simples, fácil de repetir e muito, muito eficaz para manter a mente afiada. Ok, o tempo está sob controle. Agora, a gente precisa garantir que a informação realmente grude no cérebro a longo prazo. Por quê? Vamos combinar, de que adianta focar se no dia seguinte já esquecemos tudo. Esse aqui é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao estudar. Confundir leitura com aprendizado. Sabe, pegar a caneta marca-texto e pintar o livro todo dá uma sensação de produtividade, né? Mas é uma atividade passiva. O aprendizado de verdade acontece na recuperação ativa. A lógica por trás disso é a seguinte: depois de ler um tópico, feche o livro e se pergunte, tá, o que eu acabei de aprender? Tente explicar em voz alta. É esse esforço, essa dificuldade para lembrar, que cria e fortalece as conexões no cérebro. É desconfortável? Sim, mas é assim que o conhecimento se fixa de verdade. E essa frase nos leva direto para uma técnica de um dos maiores físicos da história, o Richard Feynman. Para ele, a simplicidade era o teste final para saber se alguém realmente entendeu alguma coisa. Esse método de 4 passos é genial. Ele força o cérebro a pegar ideias complexas e organizar de um jeito simples. E os pontos onde a explicação trava, onde a gente gagueja, são exatamente as lacunas no conhecimento que precisam ser preenchidas. Transforma confusão em clareza. O nosso cérebro é, por natureza, programado para esquecer. É a famosa curva do esquecimento. A boa notícia é que a repetição espaçada é o antídoto perfeito para isso. Em vez de tentar revisar tudo de uma vez na noite anterior à prova, a ideia é revisitar a informação em intervalos de tempo que vão aumentando aos poucos. E esse plano aqui mostra exatamente como a técnica funciona na prática. Cada revisão vai fortalecendo a memória, empurrando o conhecimento para o armazenamento de longo prazo. Enquanto muita gente entra em pânico antes da prova, esse conhecimento já vai estar guardado e bem guardado. Mas olha, o foco não depende só de técnica interna. Muitas vezes, o maior inimigo do estudo está do lado de fora, o ambiente ao nosso redor. Não adianta ter as melhores ferramentas do mundo se o campo de batalha está todo bagunçado, né? Pensa na ideia de criar uma bolha de foco. É super poderosa e é mais simples do que parece. Comece com esses passos práticos. Silencie o celular e, sério, coloque em outro cômodo. Organize a mesa. Se puder, use fones de ouvido para bloquear o barulho. Com o tempo, o cérebro começa a associar aquele espaço com foco profundo e a concentração fica quase automática.
A performance mental máxima não vem de um cérebro que funciona sozinho. Ela depende de um corpo bem cuidado. Então, vamos quebrar um mito aqui. A ideia de que virar a noite estudando é sinal de dedicação. A real é a seguinte: estudantes de alto desempenho priorizam o sono. No mínimo 7 horas por noite. É durante o sono que o cérebro consolida as memórias e organiza tudo o que foi aprendido. Não é luxo, gente, é uma necessidade para o aprendizado. O cérebro é como um músculo que precisa de combustível, de descanso e de oxigênio. Pequenos hábitos como esses não são pausas do estudo. Eles são parte essencial do estudo. O sucesso de verdade é construído com um equilíbrio, não com o corpo sendo levado ao limite em nome da produtividade. Bom, chegamos na reta final. Agora que as ferramentas e as estratégias estão mais claras, a parte mais importante é dar o primeiro passo. É transformar esse conhecimento todo em ação de verdade. É importante lembrar disto. As provas podem parecer o fim do mundo, mas o que realmente importa é o processo. O objetivo não é só passar uma prova, mas é provar para si que é possível focar, crescer e superar desafios. Isso fica para sempre. E isso nos leva a uma verdade que, olha, muda o jogo. Ficar esperando a motivação chegar é uma armadilha. A motivação vem depois da ação, não o contrário. Comece pequeno, com uma sessão Pomodoro, um tópico de cada vez. Cada pequena vitória vai criando impulso para continuar. E a gente termina com um desafio. Não é só mais uma informação para guardar, é um convite para ação imediata. Depois de fechar esta análise, qual vai ser o primeiro passo? A jornada para um estudo mais inteligente começa agora, nos próximos 25 minutos.